Hoje a gente vai conhecer um lugar na costa do Brasil, um lugar que é tão, mas tão perigoso que a entrada de pessoas é simplesmente proibida. É um território completamente selvagem, sabe? Onde a natureza basicamente criou uma das armadilhas mais letais do planeta. E é lá que vive uma das serpentes mais venenosas do mundo. Pois é, esse lugar não só existe, como fica aqui pertinho, no litoral de São Paulo. E a história dele, nossa, é uma mistura fascinante de evolução, sabe? Tem lendas de arrepiar e uma realidade chocante de sobrevivência. E não é só a sobrevivência das cobras, não. É também das poucas pessoas que tiveram a coragem ou o azar de pisar lá. 45. Esse é o número que basicamente define o perigo da ilha. A estimativa é que para cada hectare, pensa num campo de futebol mais ou menos, existem 45 cobras venenosas. Isso mesmo, é a segunda maior concentração de serpentes do mundo. É como se fosse um verdadeiro tapete de répteis peçonhentos. E olha, não é um lugar fácil de chegar, não. É um ambiente super inóspito, selvagem, bem difícil de acessar. Imagina só, paredões de rocha, uma mata super fechada que forma um tipo de labirinto natural. Para desembarcar, só dá para pular em umas pedras escorregadias, cheias de limo. Dá para dizer que a própria geografia da ilha já é o primeiro sistema de defesa dela. E essa aqui, bom, essa é a rainha da ilha, a famosa jararaca-iloa. O veneno dela é tão, mas tão poderoso que a presa, geralmente aves, morre quase na hora. Agora imagina uma pessoa sendo picada, aí começa uma corrida desesperada contra o tempo. Se a gente pensar na viagem de volta para o continente, a pessoa teria, sei lá, talvez umas 2 horas para chegar num hospital e conseguir o soro. É tenso. Certo, mas fica a pergunta, né? Como é que um lugar tão pequeno virou o lar de uma população tão gigante de uma das cobras mais perigosas do planeta? A resposta, olha só que incrível, está num evento geológico que aconteceu milhares de anos atrás. Então, vamos voltar no tempo. Uns 11 mil anos atrás. A Era do Gelo estava acabando, as geleiras derreteram e o nível do mar subiu pra caramba. E o que antes era só um morro ligado ao continente, acabou virando uma ilha. E com isso, uma população de jararacas ficou simplesmente presa lá, completamente isolada do resto do mundo. Foi aí que começou um processo de evolução super intenso. E essa comparação aqui mostra direitinho o que aconteceu com esse isolamento. Pensa bem, sem presas no chão, as únicas cobras que conseguiram sobreviver foram as que aprenderam a caçar lá no alto, nas árvores. E isso forçou uma série de adaptações simplesmente incríveis, que fizeram a jararaca-iloa ficar totalmente diferente das primas dela do continente. E o mais fascinante nessas adaptações é o nível de detalhe. Elas ficaram mais leves, desenvolveram uma cauda que consegue se agarrar nos galhos quase como uma mão, sabe? E até a anatomia por dentro mudou. O coração, por exemplo, ficou mais perto da cabeça. Pra quê? Pra garantir que o cérebro receba sangue o suficiente enquanto ela fica lá, na vertical paradinha, esperando a presa. É a seleção natural no seu estado mais puro e extremo. Só que a história dessa ilha não é feita só de cobras, não. Tem também o capítulo humano, que é uma história cheia de tentativas de conquista, de contos de terror e que termina, no fim das contas, com a nossa retirada completa de lá. Essa aqui talvez seja a história mais famosa sobre a ilha. É um verdadeiro conto de terror. E assim, apesar de nunca ter sido comprovada, ela serviu perfeitamente para criar a reputação mortal do lugar. Porque vamos combinar, a imagem de uma família inteira encurralada por cobras venenosas dentro da própria casa é a realização do pior pesadelo de qualquer pessoa. Mas a história real, a documentada, é tão fascinante quanto as lendas. A ilha foi descoberta lá em 1532, mas ficou basicamente intocada por séculos. Aí, no final do século XIX, a Marinha do Brasil resolveu construir um farol lá. E, claro, precisava de gente morando na ilha para cuidar do farol. Foi um desses faroleiros que, em 1911, mandou o primeiro exemplar da jararaca-iloa para ser estudada. Só que a vida lá era simplesmente insustentável. Tanto que, lá pelos anos 20, automatizaram o farol e os humanos foram embora de vez. Até o nome da ilha conta uma história de conflito. Queimada Grande. Esse nome veio das tentativas desesperadas de tornar o lugar habitável. A marinha, pescadores, todo mundo que ia para lá botava fogo na vegetação para tentar diminuir o número de cobras. Dizem que as chamas eram tão grandes, tão intensas, que dava para ver do continente. E assim, o lugar foi batizado para sempre. Bom, vamos avançar um pouco no tempo para chegar nos dias de hoje. A ilha continua sendo esse lugar de perigo extremo, mas ela também virou palco de histórias incríveis de sobrevivência e, infelizmente, de um novo tipo de ameaça. Esse relato de um biólogo que esteve na ilha consegue capturar perfeitamente a atmosfera do lugar. Ele diz que as cobras não são necessariamente agressivas.
Elas só observam. E é justamente esse comportamento, sabe, calmo, vigilante de um predador que está no topo da cadeia alimentar, no reino dele, é isso que torna a experiência tão arrepiante. E em 2019, esse pesadelo virou realidade para um grupo de pescadores. O barco deles virou e 4 conseguiram nadar por horas, no escuro, até chegar na terra firme mais próxima. O problema era a Ilha da Queimada Grande. Eles passaram 3 dias lá, vivendo um terror constante. Ficaram amontoados para se aquecer, comeram as bananas que acharam e mal conseguiam dormir, sempre revezando para ficar de vigia. A história deles é um testemunho incrível da capacidade humana de sobreviver, mas também é um lembrete bem sombrio. Porque enquanto 4 conseguiram sair vivos da ilha mais perigosa do Brasil, outros 2 companheiros de barco, infelizmente, se perderam no mar e nunca mais foram encontrados. E aqui a gente chega na grande ironia dessa história toda. Esse animal, um predador que é simplesmente perfeito no ambiente dele, está criticamente ameaçado de extinção. É uma combinação de fatores: os danos ao habitat por causa dos incêndios do passado e, mais recentemente, a cobiça humana. Tudo isso colocou a espécie à beira do colapso. $30 mil. Segundo as estimativas, é isso que uma única jararaquiló pode valer no mercado ilegal. Colecionadores de animais exóticos, pesquisadores sem o menor escrúpulo. Eles acabam alimentando um comércio que faz com que biopiratas se arrisquem a ir até a ilha só para capturar essas cobras. E o resultado disso tudo? Bom, tá aqui nesse gráfico, e é devastador. Só nos últimos 15 anos, a população da jararaquilhoa caiu quase pela metade. É uma queda absurda, drástica, que acendeu todos os alertas possíveis na comunidade de conservação. E é isso que nos leva ao conflito central, ao grande paradoxo da Ilha da Queimada Grande. É um lugar que pra gente representa a morte, mas que, ao mesmo tempo, precisa desesperadamente da nossa proteção. Os biólogos chamam a ilha de hotspot de conservação. O que isso quer dizer? Que é uma área de biodiversidade imensa, mas que está sob um risco muito, muito grave. É como se fosse um laboratório natural da evolução, só que um laboratório extremamente frágil. O mesmo isolamento que criou essa espécie tão única é o que a impede de escapar de ameaças como a caça ilegal e as mudanças no ecossistema dela. E a gente termina com uma pergunta que resume todo o dilema da Ilha das Cobras. A necessidade de preservar um ambiente que é, por natureza, letal para nós, nos força a repensar nossa relação com o planeta, né? A gente precisa entender os limites da nossa intervenção, porque proteger a ilha pode significar deixá-la em paz, mas deixar em paz pode ser o mesmo que abandoná-la nas mãos dos piratas. Qual é a solução? Bom, isso ainda é um mistério.